Recentemente, o Brasil foi assolado com a tragédia provocada pelo acidente que ocorreu durante o voo 2283 da Voipes no último dia 9 de agosto. O avião, um modelo ATR-72, perdeu a sustentação e caiu em parafuso chato até atingir o quintal de uma casa no município de Vinhedo, no interior de São Paulo. Infelizmente, não houve sobreviventes entre as 62 pessoas que estavam a bordo. O órgão responsável por investigar incidentes como este é o CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e ele já divulgou parte dos dados que estavam contidos na caixa preta. Um instrumento que armazena todas as informações sobre o voo, incluindo os áudios da cabine de comando. No entanto, no caso deste último acidente, os áudios ainda não foram divulgados, pois, segundo as próprias instituições de regulação e investigação, isso poderia atrapalhar o processo de análise, que deve durar pelo menos 30 dias. Foi pensando nisso que nós decidimos trazer para vocês algumas gravações das últimas conversas registradas na cabine de comando de outros incidentes que ocorreram ao redor do mundo. Vale lembrar que o intuito deste vídeo é educativo, mas se você se sensibiliza com esse tipo de conteúdo, é melhor evitá-lo. Vamos começar com o voo Aeroperu 603 que caiu no Oceano Pacífico em 2 de outubro de 1996. Logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, Peru. O Boeing 757 saiu originalmente de Miami, dos Estados Unidos, e tinha como destino final a cidade de Santiago, no Chile, mas fez uma escala em Lima. No entanto, logo após essa segunda decolagem, a tripulação percebeu que os instrumentos básicos de navegação estavam se comportando de maneira estranha, além de fornecer mensagens e informações contraditórias para o computador de bordo. Entre os dados equivocados estavam a proporção do leme, excesso de velocidade e proximidade do solo. Por isso, imediatamente os pilotos entraram em contato com a torre de comando. Instrumentos básicos, se ha ido todo a la mierda. Torre, Aeroperu 603. Estamos en emergencia. Torre, Aeroperu 603. Aeroperu 603, torre, prosigan. Que declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. ¿Qué chucha han hecho? ¿Será la velocidad real? No puede ser. Overspeed. Además está con speed break. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. O maior problema é que não era possível saber quais eram as informações reais e quais estavam equivocadas. Então, os pilotos estavam literalmente voando no escuro. A experiência do comandante Eric Schreiber, que tinha quase 22 mil horas de voo, e do primeiro oficial David Fernandes, que tinha praticamente 8 mil horas, dizia que eles precisavam retornar a Lima, mas seria complicado fazer isso sem as instruções dos controladores. Como era noite e eles estavam sobrevoando sobre o Oceano Pacífico, não havia nenhuma referência visual. O altímetro da aeronave indicava que eles estavam a 9.700 pés, cerca de 3.000 metros, mas a altitude real era bem menor. A torre de comando chegou a instruir que outro avião decolasse para ajudar a guiar o Boeing 757 de volta ao solo, mas não houve tempo hábil para isso. Depois de 25 minutos de emitir o alerta de emergência, a ponta da asa tocou a água e eles perceberam que estavam baixos demais. Eis o áudio final da cabine. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Too low terrain. Según monitores indicamos el 100, volando con rumbo hacia el noroeste. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low terrain. Too low terrain. Pero ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Too low terrain.
Estamos impactando en agua. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. Nos vamos a invertir. Nenhuma das 70 pessoas a bordo sobreviveu. A investigação concluiu que a pane nos medidores foi provocada por uma fita adesiva que foi deixada acidentalmente sobre os sensores de pressão estática durante a manutenção realizada na escala. Isso fez com que as práticas de manutenção e treinamento ao redor do mundo fossem alteradas, para que algo desse tipo não volte a acontecer. No próximo caso é considerado um dos mais bizarros da história da aviação. Trata-se do voo Aeroflot 593, uma linha aérea da companhia russa que liga Moscou a Hong Kong. O acidente aconteceu no dia 23 de março de 94 e foi protagonizado por um Airbus A310 que carregava 75 pessoas. Eu digo que este foi um dos mais bizarros da história porque as condições da queda foram muito suspeitas. A aeronave tinha apenas 3 anos de uso e estava com todas as manutenções em dia. As condições climáticas estavam favoráveis e não houve nenhum comunicado de pane ou emergência para as torres de comando próximas. A verdadeira causa do acidente só pôde ser revelada através das gravações de áudio da cabine. Por isso, elas são tão importantes. Durante aquela viagem, o comandante Yuroslav Kudrinsky levou seus filhos Iana e Eldar a bordo. Em determinado trecho do voo, ele os convidou para visitar a cabine de comando e até ofereceu para que eles se sentassem em sua poltrona, já que o avião estava sendo conduzido pelo piloto automático, mas não parou por aí. Sabendo que a aeronave estava prestes a realizar uma curva programada, o comandante incentivou que seu filho mais novo, Iana, a simular um movimento com as mãos segurando o manche para que ele sentisse que estava pilotando. Depois ele repetiu a mesma coisa com Eldar, de 15 anos, e foi aqui que tudo começou. Eldar não apenas simulou um movimento, mas exerceu uma força suficiente para desconectar parcialmente o piloto automático. Inicialmente ninguém percebeu isso, mas depois de algum tempo o avião se inclinou em um eixo de 45 graus, afundando a asa direita e saindo de controle. Nesse momento, a força G passou a atuar dentro da cabine e os ocupantes ficaram presos em seus assentos. Os alarmes começaram a soar, indicando o desligamento do piloto automático e a iminente perda de sustentação. Mesmo assim, como a aviação é repleta de mecanismos de redundância, um dispositivo automático entrou em ação e conseguiu corrigir a posição, a altitude da aeronave, permitindo que a tripulação corrigisse a rota. O copiloto, em um esforço desesperado, conseguiu estabilizar o voo. O comandante voltou ao seu lugar e iniciou os procedimentos para recuperar o controle da aeronave, mas, nesse momento, ela já estava voando abaixo do limite de segurança da região. E, infelizmente, eles colidiram com uma montanha de 600 metros de altura. Ouça os áudios recuperados da caixa preta. Держи, сторону, держи. Обратную сторону, обратную, влево. Обратную. Лево крути. Право, лево, лево. Обратную, лево. Влево крути, вправо. Ильдар, выходи. Выползай назад. Выползай назад, Ильдар. Ты видишь здесь меня? Ну ты малый! Выходи. Выходи, Ильдар. Выходи быстрее. Выходи. 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 Полный газ, полный газ. Полный газ. Дал газ, дал. Полный газ, дал. Кажется, полный газ. Нет. Право не крути. Скорость добавил. О. Сколько сейчас будет? Все нормально. Потихоньку, ребят, потихоньку. Потихоньку плыви. Como não houve nenhum sinal de alerta emitido, o controle de tráfego aéreo mobilizou equipes de resgate algum tempo depois que os pilotos deixaram de responder às tentativas de comunicação. Mais de 238 homens, 4 aviões e 3 helicópteros foram deslocados para a missão de resgate, mas ninguém sobreviveu.
Vamos agora para o maior acidente deste vídeo. Aquele que envolveu um Boeing 737 MAX da Lion Air, uma companhia aérea da Indonésia. O voo em questão foi o 610 que fazia o trajeto entre o aeroporto internacional de Jakarta para Pangkal Pinang. O avião caiu no dia 29 de outubro de 2018, apenas 13 minutos depois da decolagem, deixando 189 vítimas fatais. Tratava-se de um voo curto, como uma espécie de ponte aérea. A aeronave saiu de Jakarta às 6h20 e tinha previsão de chegar apenas 1 hora depois. No entanto, quando atingiram a altitude de 5.000 pés, cerca de 1.500 metros, os pilotos perceberam que os comandos não estavam respondendo como deveriam e a altitude começou a variar descontroladamente. Imediatamente, a cabine de comando entrou em contato com o controle de tráfego aéreo e solicitou autorização para voltar ao aeroporto de origem em uma manobra de emergência, mas tudo aconteceu muito rápido. Eles caíram a 63 quilômetros da costa do Mar de Java. As investigações apontaram que no dia anterior a mesma aeronave já havia apresentado sinais que precisava de manutenção. Os passageiros disseram que parecia haver uma falha no motor, pois o avião teve dificuldades de manter a altitude voando como uma espécie de montanha-russa. O diretor executivo da Lion Air disse que o avião realmente apresentou um problema técnico, mas ele teria sido tratado pelos engenheiros da companhia de acordo com as normas e os manuais de manutenção emitidos pelo fabricante. Posteriormente, um exame mais aprofundado diagnosticou que os indicadores de velocidade aerodinâmica da aeronave estavam com defeito nos últimos 4 voos, mas ninguém havia percebido. Provavelmente, esse mau funcionamento gerou uma falha na comunicação com os outros controles que controlavam a altitude do avião. Depois do acidente, as autoridades locais despacharam cerca de 150 pessoas em barcos e helicópteros para o local do acidente, além de também contar com a ajuda de voluntários civis que participaram do resgate. A caixa preta só foi encontrada 4 dias depois, a uma profundidade de 32 metros. O gravador de voz da cabine só foi recuperado no início do ano seguinte e a última gravação feita é a que você vai poder escutar a seguir. Lion 610 request to proceed to any modified equipment to base before we head flight control problem. Lion 610 climbing to 5,000 feet and please make a positive. Please wait here. Please stand by. Lion 610 please maintain level heading to 50, contact arrival 125-45. Good night, Lion 610. Arrival control, selamat pagi Lion 610. Selamat pagi, Lion 610, go ahead. Cek, tolong terus, gak bisa di-cover. Mas é preciso saber que a cada imprevisto, novas medidas são tomadas para que aquele tipo de erro não se repita. Além disso, a redundância e os inúmeros mecanismos de segurança ainda são capazes de fazer com que casos como estes sejam isolados no meio de tantos voos bem-sucedidos que são realizados todos os dias ao redor do mundo. Até a próxima.